Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje no livro de Josué, no capítulo 20, leremos os versículos 1 e 2 e 7 a 9. Assim está escrito: Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés. Então apartaram a Quedes em Galileia, na montanha de Naftali, e a Siquém na montanha de Efraim, e a Kiriate Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá, e da além do Jordão de Jericó para o oriente, apartaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Dentro deste relato, nós encontramos que o Senhor havia dito a Moisés, antes da conquista do Jordão, de que eles deveriam separar estas cidades que seriam chamadas como cidades de refúgio. Então, lá em Números, no capítulo 35, o Senhor deu ordem a Moisés, dizendo o seguinte, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo, versículo 6, das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida lhes se acolha, e além destas, lhes darei 42 cidades. E estas cidades que o Senhor disse, vos fazei com que esteja à mão, quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. Então, estas cidades vos serão por refúgio, para que o homicida não morra até que esteja perante a congregação no juízo. Das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio. Então, essas 6 cidades foram as cidades escolhidas por Deus e reveladas a Moisés, que seriam 6 cidades estratégicas dentre as 12 tribos de Israel. Em 6 das tribos, o Senhor escolheu uma cidade que ela então se tornaria cidade de refúgio quando eles adentrassem o Jordão. 3 cidades ficariam antes do Jordão e 3 cidades ficariam depois do Jordão. Quando observamos esse texto sobre o cuidado de Deus para que a pessoa não fosse vingada por aquele a quem ela tinha feito algum mal, por erro ou por alguma outra condição que não fosse intencionalmente. Então ele deveria ter um lugar onde ele ficaria debaixo de uma proteção até que viesse o momento do julgamento, e aí ele seria então julgado. Estas cidades eram tidas como fortalezas, lugares aonde o vingativo não conseguiria entrar. Era responsabilidade daqueles que estavam àquelas cidades de refúgio para proteger e defender a vida. Dentro deste tema, nós podemos dizer que cidades de refúgio, que aquela época foi para o povo de Israel e para os estrangeiros que habitavam entre eles, nos nossos dias, nós podemos identificar cidades de refúgio como um tipo de Cristo, mesmo porque cada uma destas cidades, elas trazem já no seu nome
uma definição. E ao olhar em cada cidade a definição do nome que foi dado a ela, porque tudo na Escritura tem um sentido, tem um propósito. Nada na Escritura é sem propósito, é vazio. Não. Tudo está definido pelo propósito e a vontade de Deus. Então, na definição do nome está claramente a função daquela cidade e o benefício que a pessoa deveria alcançar ali. Nós, então, lemos aqui sobre 6 cidades que foram separadas, cada uma delas dentro da tribo que havia sido nomeada pelo Senhor. Então nós vimos aqui que das 12 tribos, 6 foram escolhidas para receber e ter estas cidades de refúgio. Foram as tribos de Naftalim, de Efraim e também de Judá, de Ruben, Gade e Manassés. Estas 6 tribos separaram cada uma delas uma cidade para refúgio. E esta cidade, ela funcionava aqui dentro deste propósito até que chegasse o momento do julgamento destas pessoas. E enquanto o sacerdote da época estivesse vivo, ninguém poderia mexer com estas pessoas. Morrendo o sacerdote, ninguém poderia julgar estas pessoas dos seus atos. Então era algo que acontecia dentro da vivência do sacerdote. Aí nós vemos um sentido também. Se o sacerdote ele era temporário e a permanência das pessoas naquelas cidades de refúgio, elas eram também temporárias, por outro lado, fazendo uma ligação, nós vamos entender que Jesus não é nada temporal. Em Jesus é eterno. E estas cidades, que são um tipo de Cristo, identificadas em Cristo, elas também são de duração eterna. Tudo em Cristo aponta para a eternidade. Então, por exemplo, a primeira cidade que vemos que foi separada era a cidade de Quedes, na Galileia, nas montanhas de Efraim. Quedes significa lugar santo. Então, Quedes é um lugar chamado santo. Na tipologia, nós vamos entender que ela significará um refúgio para o impuro. O impuro é aquele que cometeu impureza, tanto com o corpo quanto com as mãos. Então, Quedes era este lugar, este refúgio, como que chamado para o impuro. Então, esta é a primeira cidade. A segunda cidade era chamada de Siquém. Na significação, ela traduz-se como ombro. E a lição que nos traz é que é refrigério para o cansado. O cansado, quando está sem forças e sem vigor, ele precisa ser levado aos ombros. A semelhança do que o pastor fez com aquela ovelha que se perdeu. Ao encontrá-la, ele colocou nos ombros e levou para o aprisco, levou para a cidadela, para o lugar de refúgio dela. O impuro, a mesma coisa. O impuro, ele precisa ser tirado do convívio das pessoas e levado para um lugar em separado, um lugar de refúgio. Na simbologia, era assim que era feito com os leprosos. Eles eram impuros e eles precisavam ficar num lugar que era tido ali como a cidade de refúgio. A terceira cidade nós encontramos é Kiriat Arba, na montanha de Judá. Este nome, Kiriat Arba, depois traduziu-se ou passou a ser chamada de Hebron. E Hebron, na Bíblia, significa comunhão. Tanto é que no Salmo 133, quando o salmista fala:
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ele certamente faz referência a esta cidade que nós encontramos aqui. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que sobre os montes de Sião desce, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aqui está a comunhão. A comunhão se significa por uma união de propósitos, de pensamentos e de espírito. Então, Hebron significa o lugar da comunhão. E como lugar da comunhão, Hebron é o refúgio para o pródigo, para aquele que se perdeu, se extraviou. Então ele deve ser levado a Hebron, porque ali ele terá o refúgio, o solitário, o desamparado. Ali ele passa a ter o convívio e a comunhão com outros. A quarta cidade que encontramos aqui é a cidade de Bezer, que está no deserto da campina da tribo de Ruben. Bezer significa fortaleza, lugar forte, lugar de segurança. Fortaleza traduz-se como refúgio para o fraco. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente diante da angústia. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Então, Bezer é uma fortaleza, é um refúgio para o fraco. A quinta cidade que nós encontramos aqui, depois de Bezer, é Ramote, que está em Gileade, da tribo de Gade. Ramote significa exaltado, ou seja, é um refúgio para o humilhado, para o desesperado, para o ignorado. Então, é um lugar de refúgio, aonde a palavra de Deus diz que aquele que se humilha, ele será exaltado. Então, em Ramote, é esta significação da cidade. E, por fim, em Golã, que está em Bazã, da tribo de Manassés, esta cidade chamada Golã, ela significa separado. Então, aqui é um refúgio para aquele que é tentado. E, através das tentações, vêm as tristezas, as aflições e as angústias. Então, Golã significa separado, um lugar seguro. É um refúgio para aquele que é tentado. É sair das fontes de tentação e ir para um lugar onde terá o refúgio necessário. Então, estas foram as cidades que Deus designou a Moisés na época e que elas foram cumpridas por Josué, porque Deus chamou Moisés antes de atravessar o Jordão e encarregou a Josué de seguir adiante. Então, todas aquelas responsabilidades que Deus tinha dado a Moisés e promessas do que fazer para o futuro, Deus, então, agora, através de Josué, cumpriu todas elas e diz que nenhuma das boas palavras que Deus falou a respeito de Josué caíram por terra. Ele foi o responsável para implantar estas cidades de refúgio e que foram a garantia de vida para as pessoas que em alguma situação da vida transgrediram ou cometeram qualquer ato desagradável. Nós, olhando estas cidades de refúgio, olhando para a nossa vida, olhando para a condição do homem espiritualmente, depois que o pecado entrou no mundo, ele então fez uma contaminação total na vida humana. Aquilo que era puro tornou-se impuro e nós passamos a viver e praticar a impureza. Adquirimos também
dentro do peso do pecado sobre a nossa vida, a canseira, a fadiga, e nos tornamos extraviados e perdidos. A semelhança do filho pródigo, desgarrou-se da casa do pai. Aquela força e fortaleza que o homem tinha na presença de Deus no Éden, ela se transformou então em fraqueza, em vulnerabilidades que surgem na vida da pessoa. E aquele que vivia tranquilo, em paz e segurança, passou a viver debaixo de uma situação de desespero. E como que, se isso não bastasse, também o adversário pontuou no meio da humanidade lugares para atraí-las através da tentação para a prática de algo desagradável diante de Deus. Por isso, este mundo está nesta Babel, nesta corrupção, impureza, dominado pela maldade, pela violência, pela mentira, pelo engano, pela imoralidade, pela corrupção, por toda sorte de males. E o ser humano que vive nesse estado de coisas, ele já não tem forças, ele se encontra subjugado e entregue a esta ação do maligno para mantê-lo escravizado e obrigado a cumprir o que lhe é determinado. Mas quando o Senhor Deus, no seu amor, graça e misericórdia, que já havia entregue o seu Filho Jesus Cristo para vir ao mundo e entregar-se diante de Deus como sacrifício para resolver o problema da humanidade, o Senhor Jesus, ao cumprir fielmente o seu papel e submeter-se voluntariamente à morte de cruz, ele entregou-se, ele não ofereceu resistência, a morte não o ceifou, ele rendeu o espírito a Deus e aí então expirou. Expirando, ele foi sepultado. Então, em Jesus, o sacrifício perfeito, agradável e aceito diante de Deus, foi colocado agora, então, diante da humanidade, que estava neste estado de coisas, à semelhança daqueles que precisavam ir para a cidade de refúgio. O impuro, o cansado, o pródigo, o fraco, desesperado e o tentado. Então agora em Cristo, todos nós que outrora estávamos dominados por espíritos que infundiam estes desejos na nossa vida, uma vez que Deus em Cristo cumpriu o seu plano e propósito de amor e abriu para a humanidade esta oportunidade, todos nós agora somos chamados por Cristo para a salvação. E em Cristo nós vamos encontrar todas as significações destas cidades de refúgio. Portanto, quando o Senhor Jesus veio e convidou a todos nós, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então o Senhor Jesus disse: e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Encontramos então em Jesus, diante de uma humanidade perdida, corrompida e irreconhecível, em Jesus nós somos chamados para o lugar santo. O Senhor Jesus, com a sua vida santa, ele chama-nos para nos limpar e purificar de toda a impureza que domina sobre a nossa vida. Então ele ele nos purifica de toda iniquidade, porque a impureza está ligada ao pecado. Então o Senhor Jesus
nos purifica de toda a impureza. Encontramos em Jesus o lugar santo, um refúgio para o impuro, agora transformado e purificado. Para o cansado, a palavra de Deus diz que aqueles que se cansam e se fadigam, eles têm no Senhor a renovação das forças e do seu vigor. Jesus, a semelhança daquele pastor que levou as ovelhas nos ombros, é aquele que vem ao nosso encontro e, ao nos encontrar, ele nos leva ao aprisco nos ombros. Ele oferece, então, refúgio para o cansado. Mas em Cristo encontramos também o chamativo para a comunhão. A comunhão é a proximidade, é a intimidade e a experiência real e viva que o cristão recebe em Cristo. Outrora perdido, desgarrado, mas agora em Cristo ele é chamado para a comunhão. A semelhança do filho pródigo que estava desgarrado e, ao voltar para casa, o pai o abraça, o beija, o recebe e faz uma grande celebração por aquela vida que estava perdida, mas foi achado, que estava morto, mas reviveu. É assim que Jesus tem feito na vida de cada um de nós. Mas também encontramos em Jesus a fortaleza, quando nós já estávamos fracos e sem nenhuma condição de se levantar, o Senhor foi ao nosso encontro. Aqueles que estavam caídos sobre as regiões da sombra da morte, a luz raiou, a presença do Senhor se manifestou e ele nos trouxe para si e nos fortaleceu. Então Jesus tirou de nós aquela fraqueza e se tornou a fortaleza da nossa vida. Mas seguindo, nós encontramos também que em Cristo, aquele que foi humilhado, desamparado, desesperado, desvalido, esquecido, ele é reconhecido em Jesus. E a palavra de Deus diz que o Senhor vem para exaltar aqueles que estavam vivendo na humilhação e no poder do pecado. Então, aquele que em Cristo se humilha será exaltado. O refúgio para o desesperado está em Cristo Jesus. E por fim, ligando a cidade de Golã, que fala sobre separado, são aqueles que são, ao longo da vida, enfrentados por Satanás e seus ardis, para suscitar neles a tentação, o convite para o pecado, abrindo as fontes da tentação, colocando nelas prazeres e desejos, para assim então enlaçar aquelas vidas. Mas em Cristo, todos nós encontramos o refúgio contra a tentação, porque nós somos separados do mundo. O Senhor tirou-nos do mundo, comprou-nos para si. Nós agora pertencemos ao Senhor e, portanto, estamos agora separados, consagrados e santificados pelo Senhor Jesus. Então veja que lições nós encontramos aqui com base nestas 6 cidades que foram chamadas as cidades de refúgios para o povo da época antiga, mas encontramos em Jesus a significação de todas estas cidades em Cristo. Portanto, hoje, todas estas cidades, elas se fundem em uma única pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, podemos com certeza dizer que o Senhor Jesus é a nossa cidade de refúgio. Para ela correrá o justo. O que o apóstolo Paulo diz, que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, isto fala de um lugar de refúgio. Então, em Cristo,
nós encontramos o refúgio para tirar-nos da impureza e nos encaminhar para uma vida de pureza, para nos tirar do cansaço e da fadiga e nos colocar em segurança diante do Senhor, para nos tirar de um caminho de perdição e nos colocar no caminho da salvação, para nos tirar da fraqueza e nos fortalecer em Cristo, para tirar do desespero, do desamparo e nos colocar em segurança e confiança diante de Jesus, para nos tirar de todas as setas do maligno para a tentação e nos separar. Separados somos agora para Deus em Cristo Jesus. Portanto, desfrutemos hoje do Senhor Jesus Cristo como a nossa cidade de refúgio. Tudo agora está em Cristo Jesus. Aquelas cidades que foram úteis para aquelas pessoas apontava para um tipo, e este tipo é Cristo. E quando ele veio, todas aquelas definições e significações, elas estão centradas em Cristo. Então, a minha felicidade, a tua, a nossa felicidade é de termos Cristo habitando em nós, como nosso Senhor e como nosso Salvador, e nele encontramos as cidades de refúgio e que nos traz liberdade, segurança, proteção, provisão e direção. E que possamos, então, glorificar a Deus por permitir-nos estarmos agora habitando neste refúgio verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. A Deus toda a honra, toda a glória, louvor, poder, adoração e majestade, por Ele ter providenciado em Cristo o refúgio certo e verdadeiro para a vida de cada um de nós. Se você ainda não está refugiado em Cristo, hoje é o momento de você fazer a Ele a confissão da sua vida de pecado, render-se a Cristo e ser levado por Ele ao lugar do refúgio. E você que está refugiado em Cristo, não procure sair para outros lugares. Apenha-se, permaneça em Cristo, porque ali você está refugiado na presença poderosa do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.